a si mesmo. Então, a próxima área, a si mesmo. Então, amor próprio, como se amar se apontou tanto, autocompaixão, que é o que a gente estava falando. Então, isso também entra aqui nessa categoria, né? E tem o auto-amor, porque quando a gente fala de relacionamentos amorosos, por exemplo, se a pessoa ela não se ama, como que ela vai emitir amor? Primeiro, como é que ela vai saber o que é amor, né? Se amar, o que é amor. E como é que ela vai emitir dela para outra pessoa? Não produz, não sai, não produz a luz, a frequência. A outra pessoa tem dificuldade de sentir. E normalmente vão atrair o quê? Outra pessoa que também não se ama. Pela frequência, normalmente as pessoas que não se amam, elas encontram outra pessoa que também não se ama. E daí um fica querendo que o outro dê amor, e aí o outro... E aí fica um relacionamento bem complicado. Então, quando a gente fala de relacionamentos amorosos, a primeira crença que a gente tem que confirmar, a primeira, é se a pessoa se ama. É a base. É a base. Para ela conseguir sentir amor, dar amor, e atrair uma pessoa que sente amor e dá amor. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Muito bem. Então, desenvolvimento, ressentimentos, mágoas e arrependimentos. Então, ressentimentos, mágoas, arrependimentos afetam muito o nosso dia a dia e a nós mesmos, porque, conforme a gente já estava falamos lá atrás, conforme tem uma situação aqui no presente, a gente conecta, o subconsciente conecta. E a gente fica lá acessando aquela mágoa, aquela dor daquela mágoa. Às vezes é um gatilho. Às vezes aquela pessoa não falou para te ofender, mas você se sente ofendido. Sente a dor. Fala, porque tá lá na alma. Tá lá atrás. Porque daí o que acontece? É um gatilho, a alma sente, ela conectou aquela informação, aquela situação, com aquele sentimento. Para a pessoa conseguir acessar aquilo e se libertar daquilo. Como é que uma pessoa vai saber que tem uma mágoa, tem uma tristeza, tem uma dor? Se ela nunca sente. Se nunca aparece. Então, conforme a pessoa vai tendo essas situações na vida, ela vai se historizando com o que tem de mágoa, ressentimento, e vai aflorando. Se a pessoa vai lá e começa a se libertar, começa a olhar de outro jeito, vai se libertando, ela vai abrindo espaço para quê? Para a própria paz. E para o próprio bem-estar. E para relacionamentos mais harmoniosos. Então, é muito, muito, muito importante. E às vezes tem mágoas, ressentimentos, às vezes lá de trás. Criança, quando não lembra mais. Parte de útero também fica registrado, vem através das células, das memórias. Sem contar das outras vidas também, né? Das outras vidas. Então, tem muita coisa aí que se a gente acelerar essa libertação, esse enrosco todo, a gente vai abrindo cada vez mais espaço para as possibilidades de ter uma vida diferente, transformada. Também. Então, agora o próximo tópico. Desenvolvimento de qualidades e resgate de dons. Então, quando a gente fala da área espiritual, às vezes tem, por exemplo, às vezes tem pessoas que morreram queimadas. Às vezes elas são assim, ficam com aquela crença de que não quer usar mais os dons, as qualidades, porque aquilo traz sofrimento de alguma forma, né? Então a gente precisa ir lá naquela vida, fazer o resgate daquele trauma, daquela morte, resgatar aquela parte que ficou aprisionada naquele trauma, fazer a reprogramação mental, para abrir espaço para a pessoa resgatar o dom, a qualidade, e se permitir se comportar de uma forma que ela, às vezes não se comportava, né? Tem gente, às vezes, que tem crenças assim, o dinheiro faz mal, porque às vezes teve uma situação aí e ficou, viu, às vezes, pessoas e criou uma crença, o dinheiro faz as pessoas infelizes ou são pessoas mesquinhas. Você acha que uma pessoa que tem esse tipo de crença, ela vai abrir espaço para prosperidade na vida dela? Vai abrir espaço para abundância na vida dela? Não. Que ela mesma, a parte do subconsciente dela, acha que vai trazer problema e sofrimento. O subconsciente é muito inteligente, gente. Ele é muito inteligente. Você acha que ele vai gerar uma crença, para você ter uma crença, você acha que ele vai induzir a sua vida do que tiver no alcance do subconsciente? Para que você gere algo de sofrimento e dor? Que você acha, né? Vamos falar assim, né? Que você acha que gera dor e sofrimento? Você acha, né? Você tá lá, eu gosto disso, eu não gosto disso. É o que você acha. Não, ele vai trabalhar ao contrário, para que você se sinta desmotivada para ir trabalhar, para que você se sinta desmotivada para fazer o que te traria benefício financeiro, né? Trabalhar ao contrário. Então, é muito importante o coração e a mente estarem alinhados.
E a gente se libertar de certas crenças, aí, certas coisas que estão atrapalhando as nossas manifestações. Tudo bem. E daí o resgate dos dons. Daí, conforme a gente vai libertando essas crenças, fazendo esse resgate, abre a possibilidade de resgatar as nossas qualidades, os nossos dons, e poder começar a manifestar. Porque são partes nossas que a gente está, de alguma forma, negando. São partes nossas, são dons. Cada pessoa aí tem o seu, né? Tudo bem. Então, resgatar o mal que produziu, magias, maldições que criou para outras pessoas. Então, a gente tem que ir lá e resgatar. Porque, às vezes, a pessoa começa a ter mais consciência, mas não foi lá liberar a pessoa que ela emitiu mal. Às vezes, tem pessoas que ficam lá se remoendo no chuveiro, né? Gente, vocês estão se remoendo no chuveiro, vocês estão gerando mal. Vocês estão enviando aquilo. Aí, aquela outra pessoa recebeu. Beleza. Agora, você tem que ir lá liberar. Você está no neutro, você está liberando? Não, a sua energia está lá, produziu aquilo. Tem que produzir o que é positivo. Ir lá libertar, ir lá resgatar. Se você quiser resgatar, acelerar, aí é o seu processo. E ir lá libertando as maldições que você criou, ir lá libertando as mágoas. E isso é uma forma de você acelerar, porque daí, conforme você vai libertando isso daí, vai abrindo espaço para se relacionar melhor. Além de você ir se libertando. Porque uma hora você vai ter que fazer isso. Se você quiser se conectar, se iluminar e alcançar esse estado mais pleno que o ser humano tem possibilidade de viver uma vida plena, uma possibilidade de viver uma vida com sentimentos de iluminação, que é a iluminação tem a ver com o sentido assim, ó, no budismo eles falam muito disso, a pessoa que alcança o estado de iluminação, ela não gera mais sentimentos, pensamentos, nem ações negativas. Às vezes a pessoa fala assim, me iluminei, tá bom, você sente raiva? Sinto. Não, não. Não pelo menos dentro da perspectiva do budismo. Não sei que ela esteja tirando isso daí de outro lugar que eu não conheço. Então, gente, dentro do budismo, se você ainda sente raiva, sente sentimento negativo, pensamento, você ainda tem coisa a trabalhar, você ainda não se iluminou. Não se iluminou. A iluminação, quando a pessoa atinge esse estado, não há mais espaço, porque ela se libertou dessa parte que gera sofrimento, as mágoas, as dores, que eles comentam, né? Eles mesmos falam dessa parte. Gostar e não gostar da forma. Todo esse processo que eu expliquei para vocês, da forma do gostar e não gostar, da dor, do sofrimento, vem da onde? Vem do budismo, da explicação da teoria. Tá? Vamos lá. Muito bem. O próprio karma tem como liberar através de caridade espiritual. Como a gente estava falando, a gente pode libertar através do positivo. Conforme a gente faz trabalho de caridade espiritual, dá um exemplo. Às vezes a pessoa faz um terço para outra pessoa. Às vezes, as pessoas, por exemplo, na catequese, a pessoa às vezes está ensinando outras pessoas de uma forma voluntária, está lá utilizando o tempo, da energia, para auxiliar em uma linha espiritual, para que as pessoas possam ter uma conexão espiritual sem receber algo em troca, está fazendo monetariamente, né? Está fazendo trabalho de caridade espiritual. No centro espírita, as pessoas que fazem o passe. No budismo, quando faz o japamala, por exemplo, e faz para os seres, pede pela libertação dos seres, pela liberação dos seres, faz para as outras pessoas, você está fazendo o quê? Está sendo um canal de manifestação de luz e vai libertando toda essa parte de aprisionamento, de negatividades. E isso vai gerando libertações do karma, porque está gerando o positivo. Tá bem? Então, sentimento de realização que vem da alma, necessário libertar a alma. Então, quando a gente fala do processo de realização, sentimento de realização, tem tudo a ver com isso que a gente está falando desde o começo. Se libertar das mágoas, dos sentimentos, dos aprisionamentos. E conforme a gente vai se libertando de todas essas amarras, a gente vai abrindo espaço para sentir realização. Realização. E daí, conforme a gente vai desbloqueando, vai abrindo os caminhos, vai conseguindo se manter sempre em conexão, uma conexão maior, trazendo um propósito maior para a nossa vida. A gente vai trazendo mais sentimento de realização. Isso tem a ver com a alma. Então, tem que ir lá libertar os sentimentos negativos que estão lá, as mágoas, porque quando tem a situação, né, gera mágoa, aciona mágoa. E conforme a gente vai se libertando, vai trazendo essa possibilidade a mais aí na nossa vida. Proteção pessoal e necessidade de proteção espiritual. Então, que nem a gente estava comentando. Orai e vigiai. Mas a gente faz a nossa parte se a gente quiser esse benefício. Se a gente quiser o benefício da proteção espiritual, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode querer ou não.
querer ou não que os seres de luz estejam lá com a gente. Então, se a gente se protege, pede a proteção antes de sair de casa, antes do nosso trabalho, então eles podem estar atuando aí, e você mesmo ali em conexão com o Criador, na hora que você foi pedindo, vai vindo aquela luz, né? Então, vai imantando no seu campo. Isso vai fortificando o seu campo em luz, que dificulta certas entradas de sentimentos negativos, porque você se eleva. E também dá a possibilidade aí para o anjo da guarda estar mais próximo, os seres de luz estarem mais próximos e atuando aí ao seu redor, protegendo e tal. Mas aí a gente tem que fazer. Aí tem que fazer todo dia? Se você quiser colher desse benefício. Porque o encosto gruda, gente, é um encosto. Um encosto só. Eles puxam muita força vital. Muita força vital. É muito... Assim, dentro dos desequilíbrios espirituais, a gente tem alguns que são muito clássicos, né? Que é, por exemplo, quando a gente abre, assim, bastante os ombros, e parece que nem dois ímãs, né? Parece dar uma empurradinha, assim, pode ser bem de leve, mas parece que tem uma meio estranho. Muito comum, quando alguns encostos, eles sobem nos ombros. Aí, normalmente, às vezes, simboliza. Pode ser que você esteja sentindo isso daí. Pesadelos, que daí, às vezes, aprisionamentos que estão lá no umbral, e daí, quando a pessoa dorme, ela acaba que vê, através do pesadelo, o aprisionamento que está lá, a maldição que está lá, a amarração que está lá. Dor de cabeça, tem alguns tipos de dor de cabeça, enxaqueca, principalmente regulares, que às vezes pode ser de chip, implante, tem um tanto de coisa que dá. Nossa, que às vezes as entidades queriam criar dor de cabeça. Só esse ano, eu me lembro agora de cabeça, porque às vezes tem mais, né? Mas agora que eu lembro de cabeça, tem 2 clientes meus que eles tinham dor de cabeça todos os dias, então clientes novos, né? E foi a primeira vez que eu atendi eles. Tinha dor de cabeça todos os dias, há anos já. A gente fez uma sessão, acho que um foi para uma sessão, o outro para liberar de uma forma mais completa, foram 2. Parou. A pessoa falou assim para mim, eu não acredito, Maria. A pessoa ela estava incrédula. Eu não estou acreditando que eu sofri todos esses anos com essa dor de cabeça diária. E agora eu só sinto dor de cabeça quando às vezes bebe, né? Daí não tem muito jeito. Ou quando às vezes tem sinusite, porque daí tem uma questão mais fisiológica e tal. E a pessoa não tem mais. E a outra pessoa, mesma coisa, na segunda sessão falou, Maria também, não tô acreditando. Tinha tanta dor de cabeça. Né? E aí investe em remédio para dor. Aí investe em outras coisas, né? Ali que vão... Em vez de, às vezes, ir lá trabalhar no espiritual, se libertar de uma vez, né? Então, afeta bastante aí alguns casos. Não são todos, mas tem alguns casos que sim são espirituais. Aí a pessoa fala, mas Maria, como é que eu vou saber se é ou não? Olha, tem a situação, sente isso, faz a limpeza. Se liberar, é porque é espiritual. Agora, por exemplo, tem coisas que é do espiritual e fica pesando na matéria. Tem coisas que vêm da área emocional, mental, espiritual e fica pesando. Aí daqui a pouco o físico não aguenta e gera uma doença, danifica. Tem coisas que vão danificando, né? Por exemplo, imagina um obsessor nos ombros da pessoa. Pesa nas células, no campo energético, pesa, gente. Vai pesando na coluna, vai pesando no corpo. Aí vai danificando. Aí a gente libera o que está no espiritual, que está no nosso alcance, e o que danificou na matéria, a gente tem que trabalhar na matéria, tem que ir lá liberar na matéria. Mas a tendência, depois que a gente libera o peso, é às vezes ou diminuir a dor, ou às vezes a degradação daquela parte do corpo diminui, fica menos, né? Vai degradando de uma forma menos acentuada. Então depende, cada caso é um caso, né? Aí tem que liberar na área espiritual e ver. E a gente vai confirmando, a própria pessoa vai precisando. Aí a pessoa tem que ter uma autopercepção, sabe? Olha, eu me senti assim. Então, esse é o potencial que ela tem para se sentir todos os dias. Aí recebe um ataque espiritual, um encosto lá gruda, aí às vezes começa a se sentir mais cansado e tal. Aí a pessoa já sabe, acho que grudou alguma coisa. Então a pessoa vai tendo essa autopercepção. Aí as pessoas falam assim, mas por que eu não tenho essa autopercepção tanto hoje? Normalmente porque você está já carregado. Às vezes já tem uma trupe aí com você. Você às vezes não sente tanto. Porque na hora que a pessoa está sem encosto e tal, às vezes gruda, recebe um ataque espiritual, gente, a pessoa se sente cansada, começa a se sentir mais cansada, é bem visível, normalmente. Né? Salvo algumas exceções aí. E daí vai de cada um, quanto cada um quer ter disposição, quer se sentir bem consigo mesmo, quer ter bem-estar. Outro que é muito comum, espiritual, é assim. A pessoa dorme, acorda cansada. Aí a pessoa fala assim, vou dormir mais. Aí a pessoa dorme e acorda cansada.
É muito comum de desequilíbrio espiritual ter esse sintoma. Porque quando a pessoa dorme, é um momento que ela iria se repor. Mas aí, às vezes, tem um monte de aprisionamento lá, no umbral. Daí vai puxando a energia dela, ela não consegue repor. E acorda cansada. Muito comum também, depois, às vezes, de alguns tipos de ataques espirituais, começa a acontecer a mesma coisa. A pessoa começa a se sentir mais cansada, você sente que não está se repondo da forma que se repunha antes. Às vezes tem a ver com isso aí, na área espiritual. Então, vamos lá. Então, já falamos dos ombros, de dormir, e acordar cansado. Já falamos pesadelos, enxaqueca. E tem algumas outras coisas que também é do espiritual. Só que esses são os mais clássicos, vamos falar assim. Tá? Vícios também é muito clássico, né? De desequilíbrio espiritual, vícios também. Muito bem. Vamos ver. Então, agora o próximo. Se sentir a esponja das negatividades, que é que a gente estava falando, quando a pessoa vai nos lugares e se sente mal, volta para casa assim, desgastada, cansada, vai nos lugares, fala, nossa, eu venho aqui, mas parece que me esvai a energia, esvai a minha energia. Então, são pessoas que elas têm que ter uma autopercepção maior consigo mesmas, terem normalmente uma regularidade maior de limpeza, mais proteção, para manter o bem-estar e poder aí produzir no próprio trabalho dela, no dia a dia, com disposição, produzir. Aí a pessoa produz mais, porque às vezes tem mais disposição, vive melhor, constrói melhor, cria coisas melhores, e está com mais disposição, consegue ir nos lugares com mais leveza, viver com mais bem-estar aonde for, porque consegue lidar aí com a parte espiritual. Consegue ter a sua regularidade nas suas limpezas, consegue ter a sua regularidade nas proteções. Então, resgate fractais e como as vidas passadas afetam a atual. Então, o que acontece? Fractais. Fractal é um pedaço do campo energético. É uma parte. Uma parte. Então, a gente pode imaginar assim, tem a pessoa de hoje com a personalidade dela hoje. Aí tem o fractal de alma, que tem o formato físico, a personalidade, os sentimentos de outra vida. Então, ele pode ter a parte do fractal daquela outra vida. E, às vezes, dependendo, às vezes a pessoa faleceu se sentindo muito culpada. Às vezes o fractal daquela vida, esse campo daquela vida, fica aprisionado naquela culpa. Lá no umbral. Às vezes fica aprisionado lá no umbral, às vezes numa maldição, um aprisionamento em algum castelo de mago negro, e aí varia. Ele fica conectado. Então, energeticamente e espiritualmente, a gente precisa ir lá, naquela vida, libertar a pessoa daquele enrosco. E quando tem fractais, partes energéticas aprisionadas no umbral, por exemplo, maldições, porque o que acontece? As entidades negativas que têm conhecimento da parte espiritual, elas não precisam ficar lá que nem um encosto do lado. Elas podem pegar uma parte do seu campo energético, que está conectado a você, e aprisionar lá. Ela puxa a sua energia de lá. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá, onde está aprisionada essa parte contrária, né? Liberar, encaminhar toda aquela equipe negativa, para a gente conseguir puxar a sua parte de volta. Você não fica lá. Fica lá, aí puxando a sua energia. Por 1001 coisas diferentes. Às vezes, foi uma maldição que caiu, às vezes foi uma maldição, um contrato que você fez com o Mago Negro, que às vezes outra vida pode ter sido vítima, às vezes pode ter sido algoz também. Às vezes às vezes quando é algoz em outra vida, às vezes, do lado espiritual, pode ter feito um pacto com o Mago Negro para trazer certas pessoas para a linha negativa, pode ter esse tipo de coisa, né? Tem 1001 coisas diferentes, os motivos pelo qual alguém pode, às vezes, fazer algo negativo, mas normalmente é porque está em dor. Normalmente eu digo... E tem as suas exceções, né? Mas a gente fala da maior parte das vezes. Muito bem, então vamos para o próximo tópico. Então, a gente precisa ir resgatando essas partes, esses fractais, para a gente recuperar o nosso campo. Para a gente recuperar todas as nossas partes, para a gente conseguir cada vez mais se conectar com a nossa centelha. Porque senão, às vezes, a gente quer se conectar com o nosso eu sou, mas tem uma parte lá num lugar muito denso. E a gente precisa ir resgatando essas partes. Para a gente conseguir recuperar o nosso campo. E resgatar tudo que a gente tem na Terra. Porque pelo que eu saiba, aqui tem algumas pessoas que, se der, querem ir para outro lugar. Não querem mais voltar para a Terra, não. Tem que resgatar os fractais. Como é que você vai para outro lugar se tem fractal seu, parte sua aprisionada aqui? Tem que ir lá resgatar. Como é que você quer ir para outro lugar se não resgatou ainda? Tem que resgatar tudo que você deixou aqui. Se tem fractal, tem que resgatar o fractal. Onde quer que ele esteja. Tudo bem. Profissional.
Então, abertura de caminhos para o futuro, mudando do destino inferior para o destino superior. Então, isso tem a ver, às vezes, quando as pessoas sentem assim, pô, parece que não flui. Às vezes é um sentimento, viu? Às vezes a pessoa não vê, porque parece que tudo tá fluindo, tudo tá, sabe, tá recebendo lá o salário, mas às vezes a pessoa sente, pô, mas parece que tem uma coisa que não tá fluindo, assim. Às vezes é um sentimento. Por quê? Porque tem a ver com isso. Às vezes é uma coisa aprisionada lá no astral. E às vezes a pessoa pode captar intuitivamente, que tem algo que não está bem alinhado. Mas às vezes vem por um sentimento, porque é uma sensação, vem da alma. Por quê? Porque o aprisionamento está lá no espiritual. Então, que nem a gente falou, às vezes pode ser maldição, pode ser fractal, pode ser crença de limitações, né? Que daí a pessoa quer ir para frente, mas sente ter uma coisa que parece que breca, que não se sente bem, não se sente à vontade. Então, a gente, às vezes, sente muito nesse formato. E o que tem a ver aqui a abertura de caminhos? Então, por exemplo, a gente consegue, através da área espiritual, projetar libertações para o futuro. Então, a gente pode abrir a linha do futuro, das materializações da parte financeira, profissional, e conforme a gente vai materializar a linha do futuro, ver o que aparece de enrosco, vai desenroscando, vai resgatando, e vai enviando e materializando já para o futuro certas energias, bênçãos também, né? Pedidos, materializações etéricas, como a gente estava falando, para o futuro. Para nos auxiliar aí, trazendo às vezes mais energia, disposição, às vezes pedindo conexão dos clientes que têm afinidade. Mas aí tem que estar aberto para conseguir se conectar. Se o campo está todo fechado, está tudo enroscado, dificulta a conexão. Para a pessoa vir por atração, porque está lá enroscado. Tem que ir lá buscar, liberar. E até conforme você vai aprendendo, e você vai se libertando, normalmente mais pessoas aparecem. Por quê? Conforme você tem mais aprendizados, mais pessoas você consegue passar e ajudar com seus aprendizados. Então, você sintoniza, tem uma facilidade para sintonizar com mais pessoas, porque você já aprendeu, você já está aqui. Então, as pessoas que precisam aprender também para chegar aqui, você consegue ir sintonizando. Isso também vai ajudando aí no caminho profissional, né? Tudo bem. Então, há necessidade de pedido diário de auxílio espiritual para o seu trabalho, incluindo o trabalho espiritual, sua proteção dos clientes. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma recapitulada. Então, a necessidade das pessoas pedirem auxílio espiritual para se tornar um canal de luz, de manifestação aqui no planeta Terra. Então, o pedido, porque nem todo mundo quer trabalhar com as equipes espirituais, nem todo mundo quer auxílio espiritual. Então, quando a gente pede, peça auxílio aos anjos dos arcanjos, aos que Jesus, a fraternidade branca, por exemplo, ou às suas egrégias, né, que você tem afinidade. Que me protejam, atuem através de mim, me tragam inspiração, atuem com os meus clientes, eu peço que estejam aqui trabalhando comigo. Você está dando para o seu livre-arbítrio, está pedindo auxílio, está dando espaço para o seu livre-arbítrio, para a manifestação da luz, para a manifestação dessas equipes de luz. Então, conforme a gente vai pedindo e vai dando esse aval pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa escolha, a gente vai abrindo espaço que eles possam atuar em nós e no nosso trabalho, porque nem todo mundo quer a atuação da luz. Tem gente que quer a atuação negativa. E tem gente que está no neutro. Aí cada um tem que escolher o seu lugar. Agora, quando a gente começa a pedir auxílio, eles vão tendo espaço para poder materializar certas coisas, porque você está ali se conectando e você vai colher disso. Você está plantando. Né? Tudo bem. Então,